Pronto, está gravando. Compartilhar minha tela. Então, gente, o mais importante que eu quero falar nesse curso. A gente vai fazer aqui é como se fosse uma conversa fiada esse curso, assim, é o principal ponto para a gente entender essa parte toda de Machine Learning. Eu quero que todos que estejam aqui participem, tipo, abram o áudio mesmo, falem, perguntem e seja totalmente participativo. Pode ficar à vontade, não precisa ter vergonha, porque eu também estou aqui, e não posso ter vergonha também, quero falar tudo possível sobre Machine Learning, etc. Então, assim, o melhor jeito da gente dominar bem esse assunto é todo mundo participar, perguntar, e no fim a gente conseguir desvendar tudo possível e como é que usa no dia a dia. Esse é um assunto muito extenso, essa parte de Machine Learning. Vocês vão ver sobre Feature Engineering, pré-processamento, os modelos que tem. É muita coisa, muita. Então, sempre tem que filtrar um pouco e saber qual é o objetivo final que a gente aplica isso. Tá? Então, esse vai ser a melhor parte do curso, que vai ser uma conversa. O projeto 1 é acertar o tipo de flor da espécie íris. Tá? E tem uma espécie chamada íris, a gente quer acertar qual tipo de flor. Tem dois tipos de flor da espécie íris. Tem a setosa e a versicolor. É um projeto bem simples, só para vocês se introduzirem com Machine Learning e começarem a entender os conceitos, como funciona e tudo mais. Então, de acordo com a largura e o comprimento da sépala e pétala, qual é o tipo de espécie? A gente vai ter uma base de dados, tá? Que essa base de dados tem a largura e o comprimento da pétala e sépala, e a gente quer saber qual é o tipo de espécie baseado nessas larguras, comprimento e mais. Essa é uma base que são 150 observações, tá? Quando fala observações, são linhas, ou se chama de registro também, com 4 características cada, que é o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Nessa base de 150 registros, não há valores nulos, então não precisamos nos preocupar com isso por agora, e são 50 observações de cada espécie. Aqui eu tirei a virgínica, tá? Deixei só a cetose e versicolor. Tem que até atualizar. Só para introduzir esse primeiro projeto. Então, esse é o projeto 1, acertar o tipo de flor da espécie íris. Aqui eu coloquei uns pacotes já que a gente usa. Não precisa se preocupar com isso também, são só pacotes. E NumPy, essa parte de manipulação de dados, e Pandas, esses dois pacotes principais para manipular dado. Então, esses são os pacotes NumPy e Pandas, que é a parte do Data Wrangling, que eu coloquei lá no material, é só a parte de manipular dado. Tá? Essa parte de manipulação de dados é chamada Data Wrangling. Matplotlib, acho que eu nem estou usando, porque o Pandas já tem uma parte de Matplotlib, só que é a parte para fazer gráfico. E esse Scikit-learn, que é o pacote para trabalhar com Machine Learning. Tem outros pacotes, tem vários outros pacotes, só que esse acaba sendo ainda o mais famoso. Tá? É um dos mais famosos. Tem outro, TensorFlow, que deve ter ouvido falar, que é mais usado para Deep Learning. Continua sendo Machine Learning, só que é um Machine Learning mais profundo. Então, esses são os principais: NumPy, Pandas e Scikit-learn. Tá? Falou em Scikit-learn, está falando de Machine Learning, para fazer predição, algo do tipo. Essa aqui é a nossa primeira base, ela está salva no meu GitHub, então é só vocês colocarem aqui, vocês sempre vão ter acesso a ela. Tá? O que essa base tem? Tem o comprimento da sépala, vocês estão vendo, cada registro desse é um comprimento da sépala. Tem a largura da sépala, tem o comprimento da pétala e tem a largura da pétala. E ela está falando qual é a espécie, se é setosa ou versicolor. Tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer prever, a gente não vai ter essa coluna aqui, essa coluna chamada espécies, e a gente vai querer prever usando Machine Learning.
A gente vai ter essas 4 informações e a gente vai querer prever qual espécie. Vamos lá. Eu vou fazer com vocês, tá? Cada step. A primeira coisa assim legal para começar no Machine Learning é ver o balanceamento da base de dados. Então, balanceamento explorando a base de dados, tá? É da variável que a gente quer descobrir. Essa variável aqui ela é chamada de target. Então, vou fazer aqui. Eu vou agrupar essa variável espécies. Group by, tá? Para agrupar. Você pode colocar colchete ou não, já que é só uma variável, não precisa de colchete, mas eu sempre coloco por hábito. Espécies. Ponto. Isso aqui é int, chama de quantidade. Aí você tem que colocar aspas, vírgula, aspas e fecha. Aqui eu quero falar o que eu quero fazer com isso. Eu quero fazer um count. Eu quero saber a quantidade. De qual coluna? Da coluna species. Se eu fizer só isso e rodar, porque eu não rodei em cima aqui, então deu erro. Se eu fizer só isso e rodar, ele já gera aqui espécies, N, cetose, versicolo. Você vê que tem 50 registros de cada uma, tá? Mas é legal ver em percentual também. Esse reset index é só para transformar em data frame isso. Ou seja, ele transforma em data frame. Agora eu vou fazer o percentual, tá? Vou criar uma nova coluna aqui do ladinho, chamada percentual. 100 vezes. Total. Eu chamei de N. Dividido. Total N de novo. Ponto sum. Só vou somar. Esse sum está somando desse total, fica 100 dividido por cada linha e 100 para ficar percentual. Pronto, agora ficou as espécies, a quantidade em cada linha e o percentual em cada linha. Tá? Então você vê que é uma base de dados totalmente balanceada. E por que é importante isso? Porque tem muitas vezes, quando está muito desproporcional, que é desbalanceado, o algoritmo começa a ter problemas, porque ele começa a aprender muito, a ficar muito enviesado. Ele aprende com onde tem mais percentual. Então, tem que tomar cuidado, mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Outra coisa legal, só antes de começar, é ver se tem outlier na base, tá? E às vezes não é outlier, às vezes o outlier tem que ter mesmo, tá? Às vezes tem uma pessoa que está devendo muito, muito dinheiro, então faz parte do outlier. E é legal ver aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa primeira coluna numérica para ver se tem outlier. Então, DF. Na verdade, eu vou colocar todas para ver se tem outlier, porque todas têm a mesma medida, tá? Todas têm... a gente está falando... Eu não lembro agora se é centímetros, tá? Mas finge que é centímetros. Todos têm a mesma medida, que é centímetros. Não tem uma que está falando centímetros, outra está falando em reais. E outra está falando em quilo. Então, dá para fazer um box plot geral, mostrando tudo, tá? Eu não vou mexer em outlier se tiver agora, mas só para ter uma ideia como é que estão os dados, as variáveis numéricas, tá? Boxplot sempre é para variável numérica. Então, você vê que não tem nada aqui gritante, tem aqui um valorzinho, outlier, mas nada, imagino que seja nada. E é só para ter uma visão geral da base antes de começar. Agora, essa base que a gente tem, essa coluna que a gente quer descobrir, eu tinha falado antes, ela é chamada de target, tá? É a variável target, é a variável que a gente quer prever. E essas outras variáveis aqui, que é a informação que a gente tem, que são os centímetros, da pétala e da sépala, são as variáveis, são as features que são chamadas, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a trabalhar com essa predição é separar em variável target e feature. Beleza? Normalmente, tá, por convenção, eles chamam as features de X. Eles chamam até de X maiúsculo, inclusive, que são as colunas que a gente tem. E a target é a variável Y, que é a que a gente quer descobrir. Muito porque isso é uma função, né? Y é igual a x mais b. Então, o y é sempre a resposta, a variável dependente. Então, por isso que eles chamam de y, que é as espécies. Então, vamos lá. Quem são as x? As x são essas 4 colunas, tá? Menos essa. Então, aqui tem duas opções. Ou a gente chama as 4 colunas, aí tem que colocar colchete, colchete, colocar cada uma dessas entre aspas. Sim. Abre isso. Uhum, pode falar. É, é uma dúvida, assim, mas é ótica, né? Aí, assim, é, esse caso, quando, assim, se você encontrar muitos outliers, aí o que você faz, assim, de estratégia? Então, Pra, outlier é sempre uma coisa mais complexa, porque muitas das vezes esse outlier faz parte dos dados. Então, não aham, tem muito o que fazer. Agora, se for um outlier que realmente não faz muito sentido, vale a pena tirar dos dados. entendi. Aí Não tem você problema. roda É, um com eles e um sem eles e vê é, aí a eu- resposta? é, Ah, é. entendi. Beleza. Aí, como é que você tira esses outliers? Você coloca o percentil. Você fala assim, eu quero percentil 90 dessa base de dados, sabe? Uhum, Porque você fala assim, eu quero os 90 menores valores da base. Mais ou menos isso. entendi. Esse 10% você tira. E qual o problema de outlier? Eu vou até falar isso mais para frente. Algoritmo que é linear, tipo regressão linear, regressão logística, eles se dão muito mal com outlier. Entendi. Tá? Tem outros algoritmos Aham. que não fazem muita diferença, mas para algoritmo linear, outlier, tipo, Ele é ruim, acaba entendi. com, entendeu? Por isso que outlier é sempre legal ver, porque muitas vezes a gente está trabalhando com algoritmo linear e eles não lidam bem com outlier. Entendi. Beleza. Obrigado, tá? Tá? Nada? Então aqui, pessoal, aqui eu escolhi as 4 colunas que a gente vai usar como nas features, tá? Não precisa escolher todas aqui, vocês escolhem as que vocês quiserem. Por isso que o conhecimento do negócio é tão importante, é um dos principais pontos, porque nada melhor do que entender o que você precisa para prever a principal. Tem técnicas para isso que eu vou mostrar, que é feature importance, mas mais para frente. E o y, que é a variável target, tá? Para vocês se acostumarem com esses termos, vai ser as espécies. Espécies. Assim está escrito, né? É. Então, é isso. Aqui, em vez de eu escrever essas 4 variáveis, eu posso escrever todas menos as espécies. Aí, como é que ficaria? Você pode fazer isso, tá? Ou pode escrever df.drop. O que é drop? É para tirar a coluna que você não quer. Columns, espécies. Tá? Isso é igual a isso. Por quê? Porque aqui está tirando a coluna que você não quer e aqui está trazendo as que você quer. Tá? Eu vou usar drop, que eu costumo usar mais drop, porque eu trabalho com muitas variáveis, então eu vou dropando as que eu não quero. E vou rodar. Então a gente já separou entre feature target. Eu tô bem devagar, tá, pessoal? Porque muita gente, eu sei que muita gente já viu machine learning, já sabe lidar com isso, mas muita gente não viu. Então eu tô começando assim, do zero mesmo, como é que funciona. E onde a gente vai chegar também. A gente vai avançar bastante, não se preocupem, tá? Não vai ser um curso bobo.
Muito pelo contrário, a gente vai ver tudo possível sobre essa parte de machine learning. Então, aqui, qual a estratégia? A gente separou em feature e target, então a gente tem que separar, a gente pega um percentual da base, tá? E treina. A gente vai treinar esse percentual para o algoritmo aprender, e depois a gente vai testar com dados que a gente separou da base. Então a gente chama de treino e teste. Então essa é a base, tá? Na verdade, a base é essa aqui. A gente vai separar um percentual dela, é um percentual tipo aleatório, assim, eu vou pegar 80% dos registros, 70% dos registros. Aí eu vou treinar esses 70% e vou tentar prever os outros 30%, tá? Então a gente tem que separar em treino e teste. Só que a gente tem que separar as features das targets. Tá? O, o Python ele tem um algoritmo que faz isso, que é train, test, split. Ah, foi. Aí esse é a funçãozinha que o Python tem para fazer essa separação em treino e teste, tá? Eu copio aqui como é que faz. Aqui, eu pego já pronto. Pronto. Como é que funciona? Esse xtrain é essa primeira parte aqui, e o ytrain é a target, tá? O x-test são as features do teste e o y-test são as features do teste. Aí você usa essa função, você coloca aqui o parâmetro x, que são as features, e o y é a target. Eu estou falando, separa em 33% para o teste e o resto é o treino. Ou seja, a gente vai treinar com 67% da base e vai prever os outros 33%, tá? Esse random state é só para não ficar mudando a cada vez que eu rodo, tá? Para ficar uma coisa fixa esse treino e teste. E vou rodar. Alguma dúvida aqui nessa parte de treino e teste? Por que eu estou fazendo isso? Fabrício, no caso, pegando como exemplo aí a imagem, né? Que Uhum. a variável target, ela está como 0 e 1, Isso. e na base íris está com texto, né? Está como object. Exatamente. Exatamente. E vai rodar assim mesmo? Então, roda, Edvan, porque os algoritmos, eles já pensaram nisso, entendeu? Eles, por trás, eles estão transformando isso aqui em 0, isso aqui em 1. É pela ordem alfabética, né, que eles fazem. Então, S, T, U, V. Tá, esse aqui vai ser 0, esse aqui vai ser 1. Ele faz... O nome disso aqui é Label Encoder. Encoding, né? Isso. É. Todo algoritmo Perfeito. agora, pelo menos no Python, eu estava até lendo isso, ele já tem um label encoder por trás, para a gente Que não ter que se bom. preocupar com isso. É, No porque essa último era curso, uma etapa, né, que tem que fazer para transformar em número para poder o é, algoritmo rodar. Agora, é. No último curso, eu tinha transformado em 0 e 1, né? Eu fiz o label encoder na mão. Esse eu já não preciso mais, porque os algoritmos eles já têm isso. legal, legal. Beleza, show. Então aqui eu separei em treino e teste, tá? Não tem muito mistério. E agora a gente vai treinar esse modelo, o teste, tá? A gente só vai desculpa, o treino. A gente vai treinar o treino, que é essa primeira parte aqui. Fabrício, Não segue essa ordem, tá? Isso aqui é aleatório. Ele pega 67% da base aleatória, tá? E quais algoritmos usar? Cara, algoritmo tem muitos. Eu acho que não param de criar algoritmo. O que mais tem é novos algoritmos. Agora, inclusive, a Microsoft lançou um bem legal, tá todo mundo falando. Eu usei até num projeto, ele é muito rápido, mas é só mais um algoritmo, tá? Não muda muito. Vocês precisam entender, assim, só ter uma visão geral dos principais algoritmos. Tem algoritmo que é linear, tem algoritmo que é não linear e tem algoritmo que é não linear complexo. E qual é o melhor? Tipo, não tem o melhor, depende, você tem que testar na prática e ver qual que se encaixa melhor. Inclusive, hoje em dia tem machine learning do machine learning, né?
que é para ver qual o melhor algoritmo, qual o melhor tudo. Peraí, a Camila perguntou aqui se a variável target for contínua. E isso vai ser no outro projeto que eu vou falar sobre variável contínua. Agora, eu só estou falando sobre variável caractere, né? Variável deu um branco. Mas é variável caractere, variável de Categórica? classe. Categórica. Categórica. Tá. Esse problema que a gente está falando de machine learning, eu nem estou falando, explicando ainda o que é machine learning, a separação, tá? Supervisionado, não estou falando nada ainda. É só o que a gente quer descobrir é uma variável, são variáveis categóricas, tá? O nome disso aqui, gente, é classe. Você pode chamar de também cardinalidade. Aqui tem duas cardinalidades, sedosa ou versicolor. Ou você pode falar também que tem duas classes, tá? Essa coluna aqui, que é target, é chamada também de label. Estou falando todos os termos possíveis, porque perguntam em entrevista e muda só o nome, tá? Isso aqui é uma target, é uma label que tem duas classes ou tem duas cardinalidades, tá? Isso. Fabrício, aproveitar ainda, Uhum. voltar um pouquinho na questão dos encodings, Isso. a curiosidade sobre as bibliotecas. Então, no caso, isso essa transformação, ou a não necessidade mais de transformar uma variável texto, né, object, em numérica, é só para target, ou também se, por exemplo, nós tivéssemos aí nessa base uma variável também qualitativa, tipo, não a espécie, mas outra variável aí como target, como variável independente, né? No lugar de sepal length, por exemplo, tivesse uma variável qualitativa. O algoritmo também faria, no caso, não precisaria porque não tem diferença se a independente é qualitativa ou quantitativa, não é isso? Uhum. Só a target. Isso. Não, perfeito, Ismael. Ótima pergunta, que é uma pergunta muito interessante mesmo. O que acontece? A target, ela já é automático. As features, por enquanto, você ainda tem que fazer o label. É chamado de ordinal encoder ou one hot encoder, né? Só que, por enquanto, tá no futuro, Edvan, não vai mais precisar, com certeza. E aí que criaram o auto learning, né? O auto machine learning. Eu não sei se você já viu, Edvan, agora os pacotes, eu estou usando scikit-learn. Existe o auto scikit-learn. Já ouviu falar? Não Esse conhecia. auto scikit-learn, ele já faz o encoder das features que são categóricas, entendeu? Ele já faz o feature scaling, assim, só avançando um pouco. Então, é disso que eu estou falando. Já existe um machine learning do machine learning, sabe? Essa parte do pré-processamento que a gente faz, cada vez está ficando mais fácil fazer, porque eles estão automatizando. Legal, show. Eu vou mostrar depois como é que é esse auto scikit-learn. Mas aqui eu vou mostrar bem o passo a passo para entender bem o conceito e depois a gente vai para o auto. Target features. Então, continuando. Aqui são os algoritmos. Então, tem linear, não linear e não linear complexo. Aqui eu vou falar os principais, tá? O que é CLR? É regressão logística. O que é esse LDA? Análise discriminante linear. Esqueci o nome em português. São algoritmos lineares. Tem regressão linear também, só que eu não trouxe aqui porque ele é um algoritmo que prevê variável numérica, não categórica. O que é esse CART? É árvore de decisão. Tá? O que é esse KNN? É K vizinhos próximos. SVM, Support Vector Machine. E RF é o Random Forest. Eu não vou explicar cada algoritmo desse em detalhes, até porque nem conseguiria. É bem complexo o que cada algoritmo desse faz. Mas é legal só entender como é que a ideia deles, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O regressão logística é como se fosse uma função, né? Uma equação, não tem muito mistério.
E o LDA também, é como se fosse uma equação, é uma coisa linear, tá? Que você manipula e tudo mais. Agora, o legal é o árvore de decisão, que é esse card. Ele é um algoritmo que ele acerta a variável baseada em árvores de decisão, tá? Então, você quer saber uma resposta e ele vai splitando, né? Ele vai separando as opções de acordo com o que é mais provável, menos provável, tudo mais. Esse algoritmo Decision Tree, que é a árvore de decisão, ele deu muito certo. Só que ainda faltava algumas coisas nele. Então, fizeram o Random Forest, que é uma árvore de decisão, só que são milhares de árvores de decisão